Olá meus amigos Leitacus, saindo mais um videozinho pra vocês. Espero que gostem. E se inscreve, não custa nada e me ajuda muito. A playlist vai estar na descrição. Se perdeu algum capítulo ou quer assistir tudo, dá uma olhadinha nela. Bora pro vídeo. Primeiro um resuminho do vídeo anterior. No último vídeo, vocês lembram que eles não foram teleportados para a academia, permanecendo na vila. Nisso eles recebem uma notificação do sistema informando que eles 5 destruíram as pedras negras dos pesadelos, e terão que completar uma missão oculta que é recuperar o coração dos pesadelos. Já nesse capítulo, os demais estudantes, ao retornarem para o ginásio da academia, mencionam que todos passaram e que o protagonista e os demais ainda não retornaram. O diretor Lu, sabendo disso, indaga como isso poderia acontecer, e se talvez fosse alguma missão oculta, pois sendo esse o caso, e eles completarem a missão com sucesso, poderão escolher qualquer universidade do país. Por outro lado, começar uma missão oculta é extremamente perigoso, e esta é a missão oculta da Vila do Pesadelo. Ainda perdido em seus pensamentos, o diretor diz que todos são bem jovens e se pergunta se serão fortes o suficiente para completá-la. Já lá na Vila Pesadelo, todos estão preocupados com a missão oculta, e dizem estar no nível 3 ou próximo disso, e que provavelmente são fracos para tal missão. Sem mencionar que eles não sabem nada sobre o coração do pesadelo para recuperá-lo. Em seguida, Luna, se direcionando ao protagonista, pergunta se realmente havia necessidade de quebrar as pedras e se apenas despertar as memórias das pessoas da vila já não seria o suficiente. O protagonista, ouvindo, apenas pigarreia nervosamente. Yang afirma: "Eu sei, no outro mundo, uma missão oculta é uma oportunidade que você só pode encontrar, mas não procurar." E com isso em mente, Yang pergunta ao protagonista se ele sabia que ao quebrar as pedras liberaria a missão oculta, e assim os orientou para realizar a estação. O protagonista apenas olha com uma expressão duvidosa e novamente pigarreia. Assim Yang agarra o protagonista pela camisa, e diz: "Meu irmão Will, você não assumiu a missão oculta sozinho, estava disposto a aproveitar esta oportunidade juntos." Enquanto isso, Ma Fei olha para o protagonista, em pensamento, diz que não fazia ideia que o protagonista estaria disposto a compartilhar este tipo de oportunidade. Pede para o protagonista aguardar, pois ele definitivamente irá completar a missão oculta antecipadamente. Enquanto eles conversam, outras criaturas pesadelo aparecem nos telhados das casas da vila. Nisso o sistema passa algumas informações sobre os pesadelos. Monstro normal, pesadelo, de nível 5, vida 50 de 50, força em 25, defesa em 5, e agilidade em 25, e um dos monstros grita: "Todos devem morrer." Yang, assustado, diz: "Foda-se, 4 deles veio de uma vez, não podemos derrotá-los." Eles entram em formação de combate. Luna, pensando em sua estratégia, ativa seu escudo, e fala para todos: "Não fiquem sozinhos. Joana, prepare-se para me curar a qualquer momento." Ma Fei, ataque. Yang restringe os movimentos deles. Yang concorda, e ativa sua habilidade Caixão de Areia, restringindo os movimentos de um dos pesadelos. Ma Fei, lutando com outro pesadelo, também ativa sua habilidade em Golpe de Quebra de Defesa, retirando 10 pontos de vida do pesadelo. Vendo a quantidade de dano causado, Ma Fei se pergunta por que apenas 10 pontos de vida foram retirados e diz que o protagonista venceu um pesadelo com apenas um único golpe. Na cena seguinte, vemos Luna defendendo e Joana curando. Porém Joana consegue curar 10 pontos de vida por vez, enquanto Luna recebe 12 pontos de dano. Se dando conta disso, Joana diz: "Se apresse, minha mana quase acabou." "Luna, você está quase sem HP também." E com um único golpe poderoso, o protagonista intervém na luta e derrota o pesadelo. Com a derrota do pesadelo, o sistema informa: foi detectado que o jogador Qiao Will lidou com um pesadelo através de ataques corpo a corpo, e como recompensa concede 10 pontos grátis de status. Preocupada, Luna grita para o protagonista: "Qiao Will, tenha cuidado. Os outros 2 estão chegando." 2 outros pesadelos avançam em direção ao protagonista. Com um ataque violento ele derrota os 2 pesadelos de uma vez. E novamente o sistema informa: foi detectado que o jogador Qiao Will lidou com um pesadelo através de ataques corpo a corpo, e como recompensa concede 10 pontos grátis de status. Foi detectado que o jogador Qiao Will lidou com um pesadelo através de ataques corpo a corpo, e como recompensa concede 10 pontos grátis de status. Enquanto um orbe é gerado à sua frente, e satisfeito, Yu menciona que é o esperado, já que se trata de um mundo oculto. Abrindo a orbe, Yu recebe um colar dourado com uma pedra azul centralizada. Nisso o sistema o informa:
Colar da Pequena Fada. De classificação F. Seu efeito consiste em aumentar o dano de sua habilidade em 5%, e a restrição de uso é que apenas magos podem usar. E o pensa sobre, e pondera que embora não seja ruim como uma peça de equipamento, infelizmente, não pode desenvolver nenhuma habilidade, e diz que o dará para Yang. Ao se reagruparem, Luna comenta que todos foram mortos, e que trabalharam bem em equipe, porém se assustou bastante. Já por outro lado, Mafei se gaba por ser incrível. Já se afastando dos outros, o protagonista chama todos e diz que devem continuar encontrando e derrotando os pesadelos. Nisso o sistema atualiza pra gente a tela de status do protagonista. Nome: Keiao. O seu reino é discípulo no nível 5. Sua força é de 101 com bônus de 2x. Sua defesa é de 6 pontos. Sua agilidade é de 9 pontos. Espírito é 0. Sua mana é 200 de 200. Seu HP é 50 de 50. E sua experiência para o próximo nível está em 40 de 50. Com um sorriso de satisfação em seu rosto, o protagonista pensa que para subir para o próximo nível, basta derrotar mais um pesadelo, e que além disso, terá uma chance alta de obter equipamentos semelhantes ao colar para ele próprio. Nisso, Yu toma a dianteira, com passos saltitantes e com uma expressão feliz, enquanto Yang pergunta se a missão corresponde a recuperar o coração dos pesadelos. E o protagonista corrige dizendo que não é dos pesadelos e sim um único pesadelo, e pede para segui-lo. Yu, alegre como uma criança que ganhou um brinquedo novo, acaba pisando e ativando uma armadilha, resultando na abertura de uma cratera abaixo deles. Durante a queda livre, todos entram em desespero e tentam cair da melhor forma possível. Chegando ao solo, uma nuvem de poeira é levantada, tanto pelos corpos deles que bateram contra o solo como também os escombros que caíram. Yu pergunta onde caíram, e por que o piso é macio e mole. Na cena seguinte podemos ver que o protagonista caiu em cima do Yang, que fala: Keiao Yu, você pode sair de cima da minha bunda primeiro? O protagonista se desculpa, e diz que estava se perguntando por que o chão era tão macio. Agora rodeados de uma aura vermelha e assustadora, Yu pergunta se todos estão bem e recebem um sim como confirmação. Olhando ao redor, Yang se pergunta por que tem um odor tão forte pairando no ambiente. E Luna responde que o local não estava arejado, e que o fedor vem dos cadáveres e fezes de pequenos animais, então é natural que haja mau cheiro no ambiente. Sem sequer esperar, Joana, com uma expressão aterrorizada, diz entre sussurros: não, isso não está certo. Dá uma olhada ali, é o fedor de sua respiração. Todos direcionam seus olhares para a mesma direção que Joana, e se deparam com uma criatura imensa. Todo seu corpo está envolto em aura vermelha e possui sinais brancos em sua cabeça, com garras tão afiadas quanto lâminas. O sistema os notifica que essa criatura se trata do chefe raro Rei do Pesadelo, e que seu estado atual é dormindo. Seu nível é 10, seu HP é 1000 de 1000, sua força é de 65, sua defesa é de 20, sua agilidade é de 60, e suas habilidades são Compulsão e o Reino de Pesadelo. E em outra tela o sistema faz um aviso, ressalta que despertar o Rei do Pesadelo irá deixá-lo em frenesi e iniciará uma caçada. Em pensamento, e observa que o Rei Esqueleto que derrotou anteriormente estava no nível 10, que é o mesmo nível do Rei do Pesadelo. Porém o Rei do Pesadelo é bem mais forte, e de uma forma um pouco irônica, ele se pergunta se esse é mesmo um chefão raro. Todos nervosos, ao perceberem a monstruosidade que eles teriam que enfrentar, se perguntam se o tal coração dos pesadelos tem que ser o do Rei Pesadelo, e mencionam procurarem uma maneira de forçar o encerramento da missão, sem que haja confronto, pois o boss possui 65 de ataque e eles definitivamente não resistirão. Nesse momento o protagonista anda em direção ao Rei do Pesadelo, enquanto Mafei, sem se dar conta, fala que por enquanto ele não enfrentará o Rei do Pesadelo. Nisso o protagonista diz que não podem deixá-lo e que há uma chance de vitória. Ponderando sobre seu poder, Yu diz ter 101 de força naquele momento e graças ao seu item Anel do Rei Esqueleto ele dobra a sua força, ficando com 202 pontos de força. E para quem não lembra, esse anel ele recebeu na masmorra de iniciante, onde recebeu sua classe. O Anel do Rei Esqueleto, que possui rank 6, seu efeito consiste em um bônus de força, onde o dano do primeiro ataque normal do jogador será aumentado em 50%, possui um tempo de recarga de 24 horas, e não possui restrição para a classe. Com isso o protagonista pensa que com um aumento de 50% no dano fornecido pelo Anel do Rei Esqueleto, o primeiro acerto será capaz de tirar 1/3 do HP do Rei do Pesadelo. Traçando seu plano,
e o diz que deve atacar os pontos fracos do Rei do Pesadelo. Os ataques seriam em torno de 3 ou 4. Porém, ele sabe dos riscos, e que caso erre uma única vez ele estará morto. Mas apesar de tudo isso, ele sabe que é possível derrotar o Rei do Pesadelo. Yang, preocupado, se aproxima e coloca a mão na testa do protagonista, ao mesmo tempo que pergunta se ele está com febre, e se realmente eles têm uma chance de derrotar o monstro de 10 metros de altura. O protagonista pede para que ele escute, e fala que embora as estatísticas do Rei do Pesadelo sejam altas, sua fraqueza é a defesa. Usando a força de todos contra essa fraqueza, eles definitivamente podem vencer. Luna, ao ouvir o protagonista, diz que entendeu, e em busca de confirmação, ela pergunta se eles terão que chamar a atenção do Rei do Pesadelo. E o confirma e diz: enquanto todos vocês me ajudarem a ter uma chance de atacar, juro que serei capaz de matar o Rei do Pesadelo. E mesmo estando com uma expressão determinada, Yu ressalta alguns pontos, e diz que é extremamente perigoso. A agilidade do Rei do Pesadelo é maior que a deles, e teme que nenhum deles será capaz de suportar nem mesmo um golpe. Porém, os 4 devem trabalhar juntos para ajudá-lo, e com determinação todos dizem confiar no protagonista e colocam suas vidas em suas mãos. E Ma Fei complementa dizendo que não é vergonhoso fugir de um oponente mais forte. Yu, confiante, pede para que eles mantenham a calma, e depois de um breve descanso, o protagonista em um único salto, sobe no Rei dos Pesadelos. Já em cima, Yu em pensamento diz que enquanto eles não atacarem, o Rei do Pesadelo não acordará. E continuando ele diz que o primeiro acerto é o mais importante, precisará encontrar o ponto mais fraco. E enquanto procurava ele se depara com uma espécie de orbe, com raios dentro e se pergunta: o que seria aquilo? Logo em seguida ele deduz que se trata de um ponto fraco. Retirando seu cajado, ele prepara um ataque poderoso e ativa o efeito do Anel do Rei Esqueleto. O sistema informa que o efeito foi ativado enquanto o protagonista completa seu ataque. O golpe é bem sucedido. O poder do mesmo se espalha causando uma explosão de energia azul e ventos fortes são emitidos devido ao choque absurdo. O golpe causou danos críticos e retirou 508 de vida do Rei do Pesadelo. Tanto Ma Fei quanto Yang, ao verem a quantidade de dano, ficam de boca aberta e se perguntam se esse é mesmo o dano que um mago pode causar. Nisso o sistema informa que o jogador Qiao quebrou o coração dos pesadelos, e agora a missão será alterada. Ao mesmo tempo que notifica que o Rei do Pesadelo despertou, uma outra janela do sistema é mostrada, e notifica que a missão foi alterada com sucesso, e a missão atual é matar o Rei do Pesadelo. E vemos que a dificuldade passou de Rank A para Rank A. O Rei dos Pesadelos se ergue em fúria enquanto o protagonista salta em direção ao chão. Ao aterrissar, grita para todos se prepararem e agirem de acordo com o plano. Já de pé, em sua magnitude, o Rei dos Pesadelos sibila palavras, que ecoam em todo o espaço. As palavras são quase que incompreensíveis, e então ele diz: com isso o capítulo e o vídeo chega ao final. Não esquece, se gostou do vídeo, se ele conseguir te entreter, se inscreve no canal pois seu apoio é importante. Ativando as notificações você não perde as atualizações e comentando e curtindo você me ajuda no engajamento. Espero vocês no próximo vídeo.